A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um programa Mensagem de Fé, aqui pela Rádio Adorai FM 106.9 MHz e também pelas redes sociais, pela minha página do Facebook PR Claudemir Ribeiro e pelo canal do YouTube Claudemir Ribeiro. E tenho a alegria de vir até você para trazer esse programa poderoso chamado Mensagem de Fé. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, da Igreja Videira, aqui em Cuiabá, e faço esse trabalho evangelístico de levar as verdades da Palavra de Deus aos corações necessitados. E se você é um desses corações, fique ligadinho aí, porque hoje nós vamos falar a respeito de um tema glorioso dentro do nosso tema sobre os tempos do fim. Eu quero falar sobre a Nova Jerusalém Celestial. Amém? Então, antes de nós entrarmos para a palavra, eu quero fazer uma oração. Você que está aí ligadinho, nós gostamos sempre de começar os trabalhos que nós fazemos com oração. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela vida do Senhor fluindo em nós, pela Tua presença, marcando a história das nossas vidas. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus de paz, um Deus de refrigério, um Deus de alegria, um Deus que apraz em abençoar o Seu povo, e abençoar a Sua igreja, e abençoar a cada um de nós. Eu sei, Senhor, que as misericórdias do Senhor são grandes para com as nossas vidas, e por isso o Senhor tem feito cada um de nós resplandecer pela luz do Senhor, como a luz da manhã, e nós somos aqui nessa terra, o sal da terra que dá sabor. Nós somos, Senhor, a luz que ilumina no meio das trevas. Que o Senhor possa conduzir as nossas vidas em tudo aquilo que nós fizermos, e o nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas e em nossas vidas também. Senhor, abre as portas do céu, Senhor, de revelação. Dê um espírito de revelação e de entendimento para cada um dos amados que estarão ouvindo a minha voz, Senhor, e a voz do Senhor falando através da minha aqui neste momento. Que eles possam aprender a respeito das coisas espirituais e das coisas que acontecerão na eternidade. E eles tenham esse coração voltado para Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu queria convidar você para se inscrever. É Claudemir Ribeiro, o meu canal. Você tem a liberdade de estar entrando, se inscrevendo, acionando o sino. Isso mesmo, você vai acionar o sino para você receber as notificações das mensagens que nós colocamos ali. Todo dia tem uma mensagem nova, tá, gente? Então entra lá no canal, todo dia. Se você entrar no canal e acionar as notificações, você se inscrever e acionar as notificações, todo dia que tiver você vai ser notificado, e tenho certeza que será uma palavra de Deus abençoada para falar a sua vida, tá bom? Então seja abençoado por Deus e usado por Deus ao abrir o seu coração para receber do Senhor através das nossas vidas. É uma honra eu trazer aí a mensagem para você. E esta semana nós estamos com um tema que toda segunda-feira eu estou colocando aí às 4 horas da manhã, estou fazendo aí uma playlist a respeito de descobrindo o seu propósito. E essa semana nós ministramos sobre as 5 vantagens de uma vida dirigida por propósito. Então, você é meu convidado para ouvir essa mensagem, para ouvir mais de uma vez, né, e remoer ela. Então, como é que faz para ver essa mensagem, pastor? Você entra no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, aí lá você entra na playlist Descobrindo o Seu Propósito, é a última mensagem da playlist. Você pode ouvir todas, né? Vamos fazer aí uma sequência aí de mensagens toda segunda-feira, você vai ser muito edificado. E nós estamos fazendo reprises também no correr da semana de mensagens que nós já postamos. Então, se você pode entrar lá, você vai ser edificado pelo Senhor, tá bom? E essas palavras que nós estamos ministrando aqui na rádio a respeito sobre os tempos do fim, também tem uma playlist que essa já é a 10ª, se eu não estou enganado, é a 18ª pregação, né, a respeito dos tempos do fim. E hoje eu vou falar sobre a Nova Jerusalém. Isso aqui, queridos, você tem que se atualizar, tá? Porque
porque isso aqui diz respeito à tua vida que está por vir, a tua vida futura, né? A tua vida vindoura, é o que Jesus falou. Então nós precisamos estar antenados e aprendermos mais do Senhor. E como eu falei, hoje nós vamos ministrar a respeito da Nova Jerusalém. O que será que é essa Nova Jerusalém? Olha só, queridos, o propósito eterno de Deus, ele está revelado lá em Gênesis. E para nós compreendermos a palavra de Deus, é preciso nós entendermos qual era o propósito original de Deus. Qual era o seu sonho, aquilo que estava em seu coração desde a eternidade passada. Esse propósito de Deus, ele nos foi revelado em Gênesis, lá no capítulo 1, no versículo 26 ao 28, quando Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança, queridos, são duas palavras-chave que nós precisamos aprender, né? Que nós precisamos guardar em nossos corações. O que é a imagem e semelhança? Deus queria ter o homem à sua imagem para que este pudesse expressá-lo. Expressar de que forma? Expressar de tal maneira que quem visse o homem estaria como que vendo Deus. E por que o homem deveria ter a imagem? O versículo 28 nos explica: para que ele tenha domínio. Deus deseja um homem que seja a sua imagem e semelhança, para que esse homem tenha domínio. Em outras palavras, para que esse homem reine. Este era o propósito de Deus. Para que esse propósito pudesse ser alcançado, queridos, o homem, ele era a imagem e a semelhança de Deus. Ele deveria também ser cheio de Deus. Então ele colocou esse homem diante da árvore para que pudesse receber a vida de Deus dentro de si. Que árvore é essa? A árvore da vida. E a árvore da vida, ela aponta para o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que a vida estava nele. Ele mesmo disse que era a vida. O que Deus tinha em mente é que Adão pudesse comer daquele fruto e recebê-lo como vida dentro de si. Este aqui era o propósito de Deus. Só que em Gênesis capítulo 3, no capítulo 3, né, o diabo ele entrou em cena e o homem caiu em pecado. Deus então planejou um meio para restaurar o homem. Estou fazendo um resumo aqui para nós entrarmos a respeito dessa Nova Jerusalém, tá bom, queridos? E aquilo que você vê em Gênesis 3 até Apocalipse 21 é simplesmente a história da redenção. A história da redenção, queridos, não era o propósito de Deus. O propósito de Deus não era originalmente salvar o homem. Deus não criou o homem, lembra disso, ó. Deus não criou o homem para que o homem viesse cair em pecado. Ele não fez o homem assim. O propósito de Deus, como eu disse, era ter um homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, cheia da sua vida, para que pudesse reinar sobre a terra. Este aqui era o propósito original de Deus. Uma vez que o homem é redimido e salvo, Deus agora pode voltar e falar-lhe o seu propósito original. O que nós vemos lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse é simplesmente a conclusão do propósito original de Deus. Quando Deus criou o homem, no início da Bíblia, lá em Gênesis 1 e 2, ele tinha em mente o que nós vemos no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Então, para alcançar esse propósito, Deus tratou com o homem de diversas formas, em períodos de tempo chamados dispensações. Então, o fato de se fazer novos céus e nova terra indica que as dispensações de Deus estão completas no fim de Apocalipse. Então, no decorrer da história, houve várias dispensações, através das quais Deus aperfeiçoou ali um povo, né, e pôde revelar mais de si ao homem. Nós sabemos que não existe evolução humana. O que existe é a evolução da revelação de Deus ao homem. Então, a revelação que Noé e Abraão tiveram de Deus é muito inferior à que temos hoje, por exemplo, né?
Então essa revelação, ela foi se desenvolvendo no decorrer da história. Em Apocalipse nós atingiremos a consumação da revelação de Deus. Podemos dizer que no fim de tudo terá havido 7 dispensações. E quais são essas dispensações, pastor Claudemir Ribeiro? Olha só, a primeira dispensação é a dispensação da inocência, que começou com a criação até a queda do homem. Depois nós temos a dispensação da consciência, que vai da queda do homem até o dilúvio. Depois nós temos o governo humano, que vai do dilúvio até Abraão. Aí nós temos, como patriarcas de Abraão, que é a dispensação patriarcal, que vai de Abraão até Moisés. E depois nós temos a dispensação da lei, que vai de Moisés até Cristo. Agora nós estamos na dispensação da graça, que é da vinda de Jesus até a sua volta. E por último nós vamos ter a dispensação do reino por 1000 anos depois da vinda de Jesus. Onde vai haver o reino milenar, o governo milenar, que é uma das mensagens que nós trouxemos para os amados. Se eu não estou enganado, foi a de ontem ou a de antes de ontem, eu não me recordo muito bem, é que é tanta ministração que a gente está fazendo. Então, através da última dispensação, que é a dispensação do reino, Deus vai completar a sua obra, e aí depois virão novos céus e nova terra. Então, na última dispensação, o Senhor aperfeiçoará Israel e o restante da igreja que ainda não foi aperfeiçoado. E eu quero falar com você sobre esse novo céu e a nova terra. Em Apocalipse 21, versículo 1, diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então a palavra de Deus, ela nos diz que o velho céu e a velha terra, eles serão queimados e os elementos abrasados se desfarão, E certamente aqui o apóstolo Pedro, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 ao 13, ele se refere a isso, Ele diz assim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nas quais habita justiça. Então isso aqui, queridos, acontecerá no milênio, quando as nações se reunirem para apontar armas contra Deus. Tamanho será o cataclismo que, por fim, não somente nós, o povo de Deus, seremos a nova criação, mas todo o universo será renovado e se tornará a nova criação. Então a terra, como nós conhecemos hoje, deixará de existir e haverá uma nova criação. Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao 12, diz assim, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto as enrolarás. E como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então nós sabemos, queridos, que na nova terra, as nações ainda continuarão existindo. Nós seremos povos de Deus. Isso aqui é algo difícil de se explicar, Todavia, queridos, precisamos ter em mente que esse imenso universo que nos rodeia não existe apenas para enfeitar as noites sem nuvens. Seria um grande desperdício de espaço, não é verdade? E aí, a respeito do mar, o mar não existirá. Lá
Fala também, né, no versículo 1 aqui de Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então as águas na Bíblia aqui, ela tem um significado duplo. Elas podem significar morte ou podem significar vida. Se for o mar ele representa a morte. Se for um rio ou fontes de água, eles representam a vida. Então o mar aqui, de Apocalipse 21, versículo 1, ele simboliza a morte, né? Quando Deus faz algo, ele sempre faz com harmonia e beleza. Mas quando nós vemos a descrição da terra, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós ficamos assustados. Por quê? Porque a terra, ela estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Essa não é uma descrição de uma obra de Deus. Antes é uma descrição de uma obra de Satanás. Tudo aquilo que o diabo faz é trevas. Vazio, sem forma. Como um abismo. É um caos. E por que isso aconteceu então? Porque entre os versículos 1 e 2, queridos, Satanás foi lançado na terra com a terça parte dos anjos. Então a terra, ela tornou-se habitação de demônios. E lembre-se de que a terra era cheia de água. Água de quê? Do mar. Portanto, tornou-se um símbolo da morte. O dilúvio, por exemplo, era um símbolo de morte. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, aquele mar simbolizava a morte. As águas do abismo, elas simbolizavam morte. Quando Jesus foi expulsar aqueles demônios do endemoniado gadareno, os demônios foram para os porcos e esses precipitaram-se. Aonde? Precipitaram-se no mar. Então Jesus disse que quando o demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. E aí ele procura um lugar, e quando não encontra, ele volta. Então aquelas pessoas que mexem com magia sabem disso. O lugar dos feitiços é no meio da cachoeira, não é verdade? É no meio dos rios e do mar. Mas quando houver novos céus e nova terra, o mar já não vai mais existir. O fato de o mar deixar de existir, queridos, mostra que Satanás e todos os seus seguidores malignos, eles serão tratados e não serão encontrados no novo céu e na nova terra. A morte aqui, ela é simbolizada pelo mar, e como não haverá mais morte, o mar deixará de existir. Ainda fala, em Isaías 65, versículo 17, fala que não haverá lembrança das coisas passadas. Deus, ele tem uma grande habilidade para esquecer, né? Primeiro, o que ele faz? Ele esquece do nosso pecado. E por fim, ele vai esquecer das coisas passadas. Olha só o que diz esse texto. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memórias delas. E quanto a nós, não teremos também memória das coisas passadas? Olha só, isso aqui, queridos, não significa que teremos uma santa amnésia. Não, ainda seremos capazes de nos lembrar das coisas, mas elas serão tão antigas, vindas de um passado tão fora da nossa realidade, que não teremos mais interesse em nos lembrar delas. Você já tem flashes de memórias de coisas passadas, não tem? Tem coisas que a gente não é como se nós nem tivéssemos vividos, que não tem graça nenhuma de lembrar, né? E a Bíblia fala, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, que esse novo céu e a nova terra é um lugar de justiça, né? Tudo vai ser correto, tudo vai ser justo, tudo vai ser apropriado. Diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então lá vai ser um lugar de justiça. E a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, versículo 2 e 3, fala assim, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, queridos, depois de serem arrebatados aos céus, todos os santos redimidos estarão na Nova Jerusalém. Esta aqui, por sua vez, ela descerá do céu, quando houver uma nova terra. Isso aqui indica, então, queridos, que a nossa habitação eterna não será o céu,
Mas a nossa habitação eterna será a nova Jerusalém que vai descer do céu. Então o fato de ser a noiva parece indicar que é um símbolo, né? A cidade aqui representa a igreja glorificada. Mas ao mesmo tempo nós podemos afirmar que tal cidade maravilhosa, ela existe fisicamente. Então a Nova Jerusalém, ela é um símbolo de algo muito mais profundo e muito maior do que a nossa mente pode imaginar hoje, né? Ela não seria capaz de compreender esse símbolo glorioso dessa Nova Jerusalém, onde o ouro é cascalho, né? Hoje o ouro tem um valor muito grande. Quem que vai ligar para o ouro nessa época, né? Nós nos importamos com ouro aqui, porque é algo raro, difícil de achar, difícil de ter. Mas se cascalho fosse ouro, irmãos, ninguém iria se interessar por ele, não é verdade? Portanto, tudo na Nova Jerusalém tem um sentido simbólico. A intenção de Deus aqui, então, é mostrar que no fim do milênio, os santos de todas as épocas irão se constituir na Nova Jerusalém, o lugar da habitação de Deus. Deus não habita em lugares feitos por mãos de homens, queridos. Ele habita em nós e em nosso meio. Nós seremos, então, a habitação de Deus e também seremos a noiva. Vamos nos casar com Deus, isso mesmo. Por isso, tínhamos de ser a sua imagem, porque ninguém se casa com criatura de outra espécie, tá? Nós somos da espécie de Deus, do seu tipo. E mais, Ele está apaixonado por nós. Essa cidade aqui será a noiva de Cristo e também o tabernáculo de Deus para a sua habitação com o homem, tá? Então, para Cristo será a noiva para deleite e satisfação. Tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus ele compara o seu povo a uma esposa. Mas para Deus, a Nova Jerusalém será a sua habitação e expressão em glória. O seu povo será a sua habitação eterna. Eu quero ler com você Apocalipse 21, versículos 5 e 6, que diz assim, ó: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então o Senhor aqui, queridos, ele é o Alfa e o Ômega. As letras Alfa e Ômega são respectivamente a última do alfabeto grego e a primeira, né? O Alfa é a primeira e o Ômega é a última do alfabeto grego. Isso significa que o Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. Em outras palavras aqui, todas as coisas, elas subsistem no Senhor. E o versículo 4 aqui, de Apocalipse 21, fala que não tem morte nem luto. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Então no milênio, queridos, ainda haverá sofrimento, ainda haverá dor, ainda haverá pranto causados pela morte. Todavia, após o milênio, nada disso mais haverá. A morte ela será lançada em um lugar. Que lugar, pastor Claudemir Ribeiro? No lago de fogo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, ele fala assim: quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. E aí Apocalipse 20, versículo 14, fala assim: então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a Bíblia, ela trata a morte como sendo uma pessoa. Ela trata a morte como uma entidade. Então conta-se que em certo país da Arábia havia um beduíno muito rico. Um dia um de seus criados foi à cidade fazer compras. Então chegou ali ao mercado, encontrou com a morte disfarçada de uma velhinha enrugada, né? Então ao vê-la, ele ficou muito assustado e gritou. E o mesmo fez a morte ao vê-lo, soltou um grito. Ele saiu correndo e foi até o seu patrão, a quem relatou o ocorrido. Por favor, dê-me dinheiro, rogou o criado ao patrão. A morte está à minha procura e eu preciso fugir para bem longe daqui. Eu quero ir para Bagdá.
Então o beduíno deu dinheiro ao criado e deixou-o partir. Em seguida foi ao mercado e encontrou ali a velhinha. Por que se assustou? Por que você assustou o meu criado, se não queria levá-lo? Por que o deixou tão aterrorizado? Não, eu não quis assustá-lo. Eu é que fiquei assustado ao vê-lo aqui no mercado, pois eu tenho um encontro marcado com ele amanhã lá em Bagdá. Oh meu Deus, a morte, queridos, é a única certeza da vida. Ela é pontualíssima. Por mais que alguém tente driblá-la, ela o encontrará no local e hora já determinados. Hoje é o momento apropriado para você decidir o seu futuro em relação à eternidade. Você já pensou nisso? Uma grande multidão será lançada no lago que arde, com fogo e enxofre. A segunda morte será algo hediondo, queridos. Será algo terrível, tenebroso. A eterna separação de Deus. E ali o sofrimento nunca mais terá fim. Apocalipse 21, versículo 7, fala a respeito do vencedor. Fala assim, ó, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então esse vencedor aqui no capítulo 21 não tem o mesmo significado ali dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, tá, gente? Neles trata-se de uma condição para receber a recompensa, porque o vencedor é aquele que atingiu a maturidade antes dos demais, tá? Mas aqui se refere a todos os santos, porque nessa altura todos os filhos de Deus já terão atingido a maturidade, a estatura de varão perfeito. Então o milênio será o tempo em que a obra será completada na vida deles. Então no fim, toda a igreja será feita vencedora. Por quê? Porque todos aqueles que estão em Cristo já são mais que vencedores. Ainda que alguns não vivem como tais, são mais que vencedores por terem se tornado filhos de Deus. E por causa disso, serão disciplinados. Por quê? Porque sendo vencedores, viveram como derrotados. Sendo fortes, viveram como fracos. Tendo à disposição toda a provisão de Deus, viveram sem desfrutar coisa alguma. Mas no fim do milênio, nós teremos todos amadurecidos e atingido a estatura de varão perfeito. Lá em Apocalipse 21, verso 8, fala sobre isso, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui, queridos, alguns teólogos, eles preferem imaginar que o inferno não existe, né? Então, de acordo com o universalismo, uma vez que Jesus morreu por todos os homens, todos eles, quer creiam, quer não, estão salvos. Então, assim, afirmam que ninguém será condenado. Só que eles estão fazendo isso contrariando, né? É um pensamento bíblico, né? Então, contrariando esse pensamento, a palavra de Deus, ela mostra claramente que o lago de fogo existe. Então, diante disso, não podemos ficar calados. É nosso encargo pregar o evangelho e alertar as pessoas contra o dano da segunda morte. Tá bom? Então, nós temos que fazer isso para que as pessoas elas não incorram em ir para o inferno sem salvação, né? E nós carregamos essa culpa. E a Nova Jerusalém, pastor? Fala um pouquinho dela. Então, a Nova Jerusalém, queridos, trata-se de uma composição de todos os remidos, né? É algo vivo. A Nova Jerusalém é um edifício vivo. Lá na Bíblia, na Palavra de Deus, nós vemos duas obras básicas de Deus. Quais são? A criação e a edificação. Então, na obra da criação, Deus ordena, né? E como que ele ordena? Haja! E aquilo cuja existência foi ordenada, passou a existir. Mas na obra de edificação, ele reúne os elementos que foram criados. E desses elementos, Deus ele faz outra obra. Na criação ele apenas ordena, mas na edificação é empregado um processo laborioso, isso mesmo. Se nós observarmos os materiais em Gênesis capítulo 2, nós vamos ver que eles se repetem em Apocalipse 21 e 22. Isso aqui ilustra a diferença entre a criação e a edificação, tá? Então o rio que sai do Éden, em Gênesis 2,19, é o mesmo que sai do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse 22, versículo 1.
A árvore da vida plantada no meio do jardim do Éden, de Gênesis 2:9, é a mesma que está ali no meio, na praça da Nova Jerusalém, em Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Os minerais em forma bruta, em Gênesis capítulo 2, versículos 11 e 12, são encontrados em forma acabada na muralha da Jerusalém Celestial, né? Que está lá em Apocalipse 21, dos versículos 18 ao 21. A obra da criação não era o propósito final de Deus, tá bom? Então o seu alvo era edificar a Nova Jerusalém de Apocalipse 21. E nós sabemos que o rio simboliza o Espírito Santo. E a árvore da vida com seus frutos é uma imagem do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então as pedras, elas devem assim simbolizar os santos, né? Isso pode ser ilustrado na palavra de Deus em muitas ocasiões. O primeiro exemplo é o sonho de Jacó, lá em Gênesis 28:17. É a primeira revelação da casa de Deus, a escada que liga a terra até o céu, né? Fugindo de Esaú, Jacó ele chegou a um certo lugar e ali passou a noite. Tomou uma das pedras do lugar e fez dela um travesseiro. Você vai ver isso lá em Gênesis 28:11. E teve este sonho, uma escada que ligava a terra até o céu, com os anjos subindo e descendo por ela. Tendo despertado do sono, ele disse: este lugar é a casa de Deus e a porta dos céus. Então depois ele tomou a pedra que lhe servira ali de travesseiro e derramou azeite sobre ela. Então aquela pedra ali, queridos, ela era um símbolo de outra pedra que viria. Qual pedra? Jesus Cristo. A pedra angular, a pedra de esquina. E todos nós hoje somos pedras cobertas com azeite e construímos a casa de Deus, a escada que liga a terra até o céu. Então o segundo exemplo está lá em Mateus 16, né? Ali a igreja está revelada pela primeira vez e o Senhor mostra como ela deve ser edificada. A forma como a igreja é edificada é pela transformação de Simão em Pedro. Sem transformação, queridos, não há edificação. Por quê? Porque naturalmente nós somos pó, né? Nós somos barro. Mas casa de Deus somente pode ser edificada com pedras. Então Jesus perguntou a seus discípulos quem eles pensavam que ele era, né? Pedro pulou na frente e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ali, ele lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra seria essa, né? Era o próprio Cristo, mas também era a pedra da revelação que transforma. Então depois da confissão, o Senhor mudou o nome de Pedro para Simão. Então, ele mudou o nome de Simão para Pedro, né? Não era de Pedro para Simão, não. Ele mudou de Simão para Pedro. Então ter o nome mudado aqui, queridos, significa ter a vida transformada. Simão fora transformado numa nova pessoa, num novo homem, que agora era como a rocha, agora era como uma pedra. Não apenas Pedro foi transformado para ser útil na edificação da igreja, mas todos nós devemos ter a mesma experiência para sermos partes da edificação da casa de Deus, do seu edifício. O próprio apóstolo Pedro diz que todos nós fomos feitos pedras espirituais. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, amados, a Nova Jerusalém é esse edifício vivo, feito de pedras que vivem edificadas para a habitação eterna de Deus. Então Deus edifica transformando cada um em pedra. Jesus é a pedra. E o trabalho de Deus, queridos, é nos fazer semelhantes a essa pedra. Qualquer um que é edificado em cima dele, dessa pedra, né, é transformado na semelhança dela. Qualquer pessoa que vem ter com Jesus é feito pedra semelhante a ele. É por isso que Pedro diz que somos pedras que vivem, edificados casa espiritual para Deus. Mas se você pensa que Deus usa qualquer pedra para edificar sua igreja, está enganado, tá? Ele não usa pedras vulgares. Seu edifício é feito com pedras preciosas.
É isso que Paulo nos mostra lá em 1 Coríntios capítulo 3, nos versículos 10 ao 13. Ali nós temos os materiais da construção do edifício. O apóstolo Paulo, ele diz que o alicerce já está lançado. E quem é o alicerce? É Cristo. Mas cada um deve agora ter cuidado com a forma como edifica. Alguns querem edificar sobre o fundamento, né, com madeira, com palha, com feno. Mas os únicos materiais aceitáveis no edifício de Deus são ouro, prata e pedras preciosas. A Nova Jerusalém, ela é feita de ouro, pérola e pedras preciosas. Ali a prata não participa. Isso acontece, sabe por quê? Porque a prata simboliza a redenção. E na Nova Jerusalém já não haverá necessidade dela. A prata é para hoje, queridos. A Nova Jerusalém, ela é chamada de noiva. A Nova Jerusalém, ela é chamada de esposa. A noiva se cumpriu no milênio, mas será esposa por toda a eternidade. É isso mesmo. Então tem uma grande montanha aqui, uma alta montanha, em Apocalipse 21, versículo 9 e 10, eu quero falar sobre ela, né? E diz assim, ó, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então essa montanha aqui, querido, está constante, né? Está em constante, essa montanha aqui, ela está em contraste com o deserto de onde João viu a grande Babilônia. Então, se desejamos ver a revelação de Deus, nós precisamos de uma posição elevada, né? Nós precisamos ser elevados em espírito. Todos os grandes eventos bíblicos aconteceram no monte. Por quê? Porque na Bíblia, queridos, o monte, ele é um lugar de revelação. É um lugar de vida no espírito, é um lugar de elevação. O monte nos fala de uma visão ampla. Então não dá para de cima do monte contar para você o que eu vejo, se você está lá embaixo, se você não está comigo no monte, se está lá no vale. Não tem como, tá? O monte é a vida no espírito. A Nova Jerusalém só pode ser vista de um monte alto. Certa vez, um sapo, ele vinha saltitante pelo seu caminho, quando ele caiu num poço. Ali embaixo ele descobriu uma grande comunidade de sapos e começou a compartilhar com eles as maravilhas da vida em cima. As árvores, os rios, as cores e tudo mais. Mas aqueles sapos do poço pensaram que ele estava inventando tudo aquilo e o chamaram de louco. Ele insistia que eles deveriam sair dali, pois o mundo era maior que aquela bola de luz que viam sobre as suas cabeças. Eles, porém, não quiseram ouvir e o acusaram de tornar a vida deles ruim e de levá-los a se sentirem infelizes com o seu poço. Por isso o mataram. Olha só, querido, se você quiser encontrar alguém do poço, não tente contar para ele tudo o que você viu lá em cima. É perigoso demais, tá bom? Olha só, em Apocalipse 21, versículo 11, fala da glória de Deus, né? A qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe, cristalinas. Olha que cidade linda, né? Nós vemos aqui o cumprimento final do propósito eterno de Deus, né? De ter o homem com a sua imagem para expressá-lo e representá-lo. Então a glória de Deus, queridos, é a sua imagem. Criar o homem com a sua imagem significa que Deus criou o homem com a sua glória e para a sua glória. Então nós temos um destino. E qual é o nosso destino? É a glória. Então em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nós lemos que somos transformados de glória em glória na sua imagem. E em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, vemos que a glória de Deus é a face de Cristo. Então, a glória é se parecer com o Senhor. Aleluia. Nós fomos, então, queridos, designados para essa glória. Hoje estamos sendo transformados nessa glória. E no futuro, nós seremos introduzidos nela. No fim, seremos glorificados. E seremos tal como Cristo é. Quer ser assim? Nós sabemos que a aparência de Deus, queridos,
ela é descrita como sendo semelhante à pedra de jaspe. Assim também é a aparência da Nova Jerusalém. Isso é assim, por quê? Porque a Nova Jerusalém é o cumprimento do propósito eterno de Deus, como eu falei no início, de ter o homem à sua imagem, de ter o homem à sua semelhança, com a sua glória para representá-lo. Imagem e semelhança, queridos, é algo de aparência. Tanto Deus quanto a noiva possuem a mesma aparência, a pedra de jaspe, né? Então a cidade, ela tem a glória de Deus. Por quê? Porque ela é o cumprimento do propósito original de Deus. Deus agora tem um povo que traz a sua imagem e se parece com ele mesmo, né? Então alguns pensam que glória é só um fulgor, um brilho. Isso não está errado, mas é pequeno. Glória é, na verdade, tudo aquilo que Deus é. E é a sua imagem exata. E a sua expressão exata. Então, como que vai ser essa cidade, né? Então a Nova Jerusalém, queridos, ela é um cubo perfeito. O seu comprimento, largura e altura, eles medem cerca de 2.200 quilômetros, respectivamente. É assim que está descrito em Apocalipse 21, versículo 16. A altura da muralha em torno da cidade é de 72 metros. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A cidade certamente existirá conforme essa descrição aqui. Então, no entanto, queridos, tudo que se refere a ela é simbólico e certamente isso aqui aponta para a igreja, que é a noiva de Cristo. Por quê? Porque essas dimensões perfeitas como um cubo. A Bíblia fala no Velho Testamento que os santos dos santos eram um cubo. Assim, a Nova Jerusalém, na verdade, é o Santo dos Santos expandido. E o que era o Santo dos Santos, queridos? O lugar onde Deus manifestava a sua glória. Então a Nova Jerusalém é o Santo dos Santos. É o tabernáculo de Deus expandido, numa medida gloriosa para o testemunho em todo o universo de que Deus agora habita com o homem. Ela tem o nome das 12 tribos nas portas. Está lá em Apocalipse 21, 12. Então a Nova Jerusalém, queridos, ela inclui os santos de todas as dispensações. Porém as portas aqui trazem os nomes das 12 tribos. A porta nos fala do quê? A porta ela nos fala de entrada. E quem nos abriu a entrada para o reino de Deus foram os judeus, foram os profetas, foram os apóstolos. Os que primeiro pregaram o evangelho aos gentios eram todos judeus. Porque primeiro, na verdade, essa verdade da palavra de Deus foi revelada aos judeus, né? E depois foi revelado, né, para nós. Então os oráculos dos céus foram revelados ali aos judeus. Então na porta nós temos 12 tribos. Mas nos fundamentos da muralha nós temos os nomes dos apóstolos. Sobre as muralhas estão o nome dos 12 apóstolos, mostrando com isso que a obra da igreja é o alicerce, e a proteção e a separação da cidade. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, fala assim, ó: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então hoje, queridos, nós estamos edificando em cima do fundamento dos apóstolos, em cima dos fundamentos dos profetas, mas naqueles dias a muralha estará edificada sobre o ensino que os apóstolos trouxeram, porque toda a profecia já terá se cumprido. A profecia vai passar, a muralha ela existe para proteção e separação, mas naqueles dias não precisaremos mais de proteção. Todavia, ainda assim haverá separação. O que nos distingue ou nos separa é exatamente isso. O quê? O fundamento, a mensagem, a palavra, né? Essa palavra que nós teremos da parte de Deus. Então no verso 15 aqui, a cidade ela foi medida com uma vara de ouro. O ouro simboliza a natureza e a glória de Deus, né? Então na Bíblia, tudo que está relacionado com a natureza de Deus é ouro. Então a vara com a qual se media a cidade era uma vara de ouro. Por quê? Porque a cidade aqui, ela deveria estar de acordo com a natureza e a glória de Deus. Nós temos também os materiais que compõem a cidade, né? A cidade ela é basicamente
edificada com 3 elementos. O primeiro deles é o ouro, né? A cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Está lá no versículo 18. Apocalipse 21, 18. É um ouro muito especial porque é transparente. Esse ouro simboliza a natureza e a glória de Deus. Então a cidade aqui é a expressão da glória de Deus. Hoje, essa glória ela está desfigurada por causa do pecado na vida da igreja. Só que vai chegar um dia que ela estará completamente restaurada e Deus vai habitar nela por toda a eternidade. É isso que vai acontecer. Então a cidade, além de ser edificada por ouro, ela é edificada por pérolas. As portas da cidade são todas de pérolas, né? A cidade não tem 12 portas, ou melhor, a cidade tem 12 portas, né? E todas essas portas, cada uma delas, ela é edificada de pérola. Então na cidade tudo é mineral. Não se vê ali nenhum vegetal ou animal. Todavia, queridos, a pérola é uma mistura de mineral com animal. Ela nada mais é do que um símbolo branco, um glóbulo branco, brilhante e nacarado que se forma na concha da ostra, quando um grão de areia ele penetra em seu interior, lá no fundo do mar. Então a ostra ela envolve esse grão de areia com a secreção e ela se transforma na pérola. Isso aqui, queridos, certamente é um símbolo da transformação do crente. Sabemos que o mar simboliza a morte. O Senhor Jesus é como essa ostra que veio habitar nesse mar da morte. Nós somos os grãos de areia que foram enxertados nele. Uma vez nele, ele nos envolveu com a sua vida e com o passar do tempo, fomos transformados em pérolas para a sua edificação. Antes disso, não tínhamos valor nenhum. Éramos apenas pó. Isso mesmo. Mas em Cristo, Deus atribuiu valor a nós. O que aconteceu? O Espírito Santo tomou esse pó e injetou em Cristo. E a vida de Deus começou a nos envolver e a fluir no nosso interior, dia após dia, até que fomos transformados numa pérola para Deus. É por isso que cada porta é uma pérola. A pérola ela expressa a obra exclusiva de Deus. É Ele quem faz de cada um de nós uma pérola. É dele exclusivamente a iniciativa para nos salvar, para nos santificar e transformar através da sua própria vida. Então as portas da cidade aqui são grandes pérolas para indicar que a maneira como entramos nela é pela transformação e santificação. Então ali não entra o pó, mas entra o pó transformado em pérola. E temos também essa cidade feita por pedras preciosas. A muralha e o alicerce são de pedras preciosas, né? E essas pedras aqui preciosas, elas apontam para a obra do Espírito Santo que nos transforma. Então os fundamentos da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. Está lá em Apocalipse 21, 19. E a Bíblia, né? Na Bíblia, a palavra pedra preciosa aqui aponta para a ação do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos observar que cada um dos materiais básicos aqui se refere a uma pessoa da Trindade. O ouro é o Pai, a pérola é a obra do Filho e as pedras preciosas são a obra do Espírito Santo. Você sabe que como as pedras preciosas elas são formadas? Olha só, tomemos como exemplo o diamante. Ele é carbono, né? A mesma composição química do carvão mineral. Apesar de terem a mesma composição, são diferentes um do outro na aparência. Na verdade, todo diamante era um carvão. Quando o carvão é submetido a uma grande pressão e uma temperatura altíssima, depois de algum tempo, ele se transforma em diamante. Do mesmo modo, o Espírito Santo opera em nós, usando a pressão. Ele usa o fogo e o tempo. Esses 3 elementos são insubstituíveis. Deus não faz nada instantaneamente. Deus, ele precisou aqui Deus ele precisou do tempo aqui para fazer, né? Ele envia o fogo para consumir as impurezas e tudo aquilo que está fora da sua vontade. Mas também é necessário que venham o quê? As pressões para trazer à luz tudo o que precisa ser mudado em nós. Todos nós éramos apenas um carvão. Mas o que aconteceu? Nós passamos pelas pressões e pelo fogo do Espírito Santo. Depois de algum tempo, somos transformados em glória. Então a nossa constituição,
ela continua a mesma, carbono. Mas nós tornamos diferentes, cheios de brilho e glória. Desse modo, quando o Espírito Santo de Deus estiver tratando você, não fique triste, mas alegre-se. Por quê? Porque através desse processo, você será transformado em um metal, né, útil, um diamante útil para a edificação da casa de Deus, da Nova Jerusalém. É isso que vai acontecer com você. E como que é a aparência dessa cidade? Olha, queridos, já encerrando, a aparência da cidade é de jaspe. Está lá no versículo 18, né? Na visão que João teve do trono, ele diz que aquela cidade, né, que aquele que está sentado no trono, tem a aparência da pedra de jaspe. Então nós devemos observar que a cidade tem a mesma aparência, né? Apocalipse 21:11. O fulgor da cidade era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então a Nova Jerusalém, queridos, é uma expressão do próprio Deus. Ela é a noiva. Deus mesmo está preparando para se casar. E esta será a suprema união do universo. A Bíblia é a história de um romance universal entre Deus e o homem. Deus criou o homem para quê? Para isso, para se unir a ele. Naturalmente, o casamento é só uma ilustração. É aquilo que mais se aproxima do que experimentaremos naquele dia. É por isso que o casamento é algo tão sagrado. Deus quer se unir ao homem eternamente e ser um com ele. Assim como o homem e a mulher, quando se unem, tornam-se uma só carne. Quando nós nos unimos com Deus, naquele dia nós seremos uma só carne com ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a Nova Jerusalém. A Jerusalém celestial, né? Jerusalém que desce do trono de Deus. Eu queria convidar você que está me ouvindo hoje. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, da Igreja Videira aqui de Cuiabá. Estou fazendo aqui o programa Mensagem de Fé. E quero convidar você que ainda não aceitou Jesus, para você dizer sim para Jesus, você ter o seu nome escrito no livro da vida e você poder morar nessa cidade santa, a Nova Jerusalém, junto comigo e com os demais irmãos que disseram sim para Jesus. Então quero convidar você a fazer isso. Feche seus olhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu sei que o seu sacrifício foi por mim e por causa do seu sacrifício eu creio no Senhor agora. Eu recebo a minha vida eterna, recebo a salvação dos meus pecados e a garantia de que eu vou participar com o Senhor dessa cidade santa, a Nova Jerusalém. Eu quero, Senhor, poder fazer a tua obra juntamente com cada irmão. Por isso, neste momento, eu te peço força, cobertura espiritual e a tua graça. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, você que disse sim para Jesus, primeira vez que você faz essa oração, se você quiser falar comigo, meu telefone é 65 999 69 5100. Você entra em contato comigo e eu vou te falar para qual igreja você vai, tá? Irmãos, esse telefone aqui é o meu telefone, tá? Tem gente que está entrando em contato comigo, pedindo para eu fazer oferecimento de louvores para pessoas que estão aí em presídio, né? Nós temos programas específicos na Rádio Adorai, tem irmãos que libera o telefone e eu não faço esse tipo de trabalho, tá, irmãos? Então, os irmãos que têm entrado em contato comigo, é uma honra receber um contato de vocês, mas o meu trabalho aqui é levar a palavra de Deus. Eu sou pregador da palavra, então o tempo todinho eu invisto nisso e oro pelas pessoas, tá? Então, tem outros irmãos que fazem programas de você fazer contato. Então a grade na rádio, ela é uma grade grande. Então os irmãos aproveitem, entrem em contato com o programa certo para vocês estarem aí mandando o seu recadinho para quem você quiser, tá bom? Então é isso mesmo. E eu quero agora, neste momento, convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube. Essa palavra que você ouviu ministrando aqui, ela está lá no meu canal do YouTube. Qual canal? Claudemir Ribeiro, isso mesmo. Como é que faz para entrar, pastor? Você entra lá no sítio da internet e digita assim, ó, www.youtube.com/c/Claudemir Ribeiro.
Isso mesmo. Se você tem um aplicativo do YouTube no seu celular, é só você entrar no YouTube e escrever assim, Claudemir Ribeiro. Aí vai aparecer o meu nome primeiro, lá o primeiro nome sou eu, né? Você se inscreve. Tem esse Claudemir Ribeiro e o delegado Claudemir Ribeiro, que é a parte profissional que eu posto ali, tá? Gostaria até que vocês me seguissem nas redes sociais. É uma honra ter vocês me seguindo. Vai ser uma bênção dos céus para as nossas vidas. Você vai acompanhar o meu trabalho espiritual e material também. E vamos chegar longe, em nome de Jesus. Quero orar por você, fazer essa oração da fé, que é uma oração poderosa. Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui na Tua presença. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer por nós. Obrigado por ter escrito o nosso nome no livro da vida. E hoje nós podemos ser participantes das coisas espirituais. Eu quero, Senhor, neste momento, louvá-lo e engrandecê-lo pela beleza da Tua santidade. Por saber que Tu és um Deus eterno e o Senhor é um Deus que não desampara nenhum dos Teus filhos. Por isso, Senhor, meu coração se alegra em Ti, meu coração regozija no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Meu Deus, neste momento eu entro pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha livrando as nossas vidas do laço do passarinheiro, das pestes perniciosas, que o Senhor venha nos cobrindo debaixo das Tuas asas, que nós possamos estar seguros em Ti. Oh, Senhor amado, eu repreendo todo espírito maligno das nossas vidas, que fica cirandando cada coração, cada corpo, Senhor. Eu afugento agora, coloco por terra em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que essas vidas serão vidas restauradas, vidas libertas, vidas transformadas pelo Senhor. Meu Deus, as pessoas que estão enfermas, sofrendo, meu Deus, por situações, meu Deus, de enfermidades crônicas, que elas sejam curadas agora. Seja curado agora a gastrite, a artrose, a artrite, pedra nos rins, pedras nas vesículas, doenças nos olhos, cegueira, reumatismo, toda dor na nuca, na coluna, toda problema de tireoide, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, espírito de enfermidade, saia desta vida agora, em nome do Senhor Jesus, que esta vida possa se alegrar no Senhor pelo milagre recebido, em nome de Jesus. Eu oro pela unidade nos lares e nas famílias, Senhor. Eu repreendo todo espírito de dissensão, eu repreendo todo espírito de discórdia, de desavença, e eu declaro que o Senhor reinará para todo sempre em cada lar. Em nome do Senhor Jesus, eu oro abençoando cada irmão, cada irmã, e declaro, Senhor, sobre a nossa nação, as mãos do Senhor poderosa, operando sobre cada um, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor, porque tem me proporcionado fazer esse programa. Agradeço cada irmão e irmã, Senhor, que tem feito programa na Rádio Adorai FM. Meu Deus, cuida deles, cuida de cada um, das suas necessidades. Abençoa-os, dê a eles palavras de autoridade, ousadia, intrepidez. Meu Deus, cuida do pastor Cristo, da pastora Jaqueline, do pastor Doto e da pastora Naline, do pastor Wash e da pastora Mônica, do pastor Heitor, Senhor, e da Priscila. Cuida deles, Senhor, entra no lar deles, na família deles. E cada situação que eles têm, meu Deus, necessitado, da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, Senhor, do pastor Luiz e da pastora Márcia. O Senhor é bom, nós cremos na bondade do Senhor e nós edificaremos uma grande igreja através, Senhor, das nossas famílias edificadas e abençoadas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, e desde já te agradeço hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, te faça instrumento de sua paz, que tenha misericórdia de ti e tenha a paz para você. Que em todo tempo e todo momento você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Amanhã nós estamos de volta aí, queridos, com mais um programa Mensagem de Fé. Fique ligadinho, tá?